Queridos irmãos, nós hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar em 2 ou 3, mas acredito que 2 terças, o livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores. Hoje, especificamente, nós vamos dar um panorama, uma visão panorâmica, uma visão geral do livro, mas na terça-feira que vem, e na outra possivelmente, nós vamos entrar não tão profundamente, porque não daria tempo e ficaria bem maçante, e aí nós deixamos para a sala de aula dos teólogos, né? Mas a gente vai mergulhar um pouquinho nesse livro tão peculiar. Para mim, em minha opinião, um livro diferenciado na Bíblia, que traz uma mensagem muito, não menosprezando os outros de forma nenhuma. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, não tem mais e nem menos. Mas essa mensagem que Abacuque nos traz, o tema do livro, ela é um tanto quanto diferente, pois ela abre a nossa visão de uma forma extraordinária, quando Deus, ele sentencia. E a mensagem de Abacuque é exatamente essa. Tem coisas que não dá para fugir. Tem situações, tem problemas que serão enfrentados, aconteça o que acontecer. E é claro que é muito bom, claro que é maravilhoso ouvirmos mensagens, pregações e tudo mais, em que Deus nos livrará dos problemas. É bom ou não é? É. E isso é fato? É. Deus não é poderoso para nos livrar das situações complicadas em nossa vida? Sim ou não? Sim. Não é essa a questão. Nós cremos no poder de Deus que nos livra do mal. Nós cremos no poder de Deus que opera milagre e transforma toda a nossa situação. Nós cremos no poder de Deus que nos afasta das dificuldades, e às vezes essas dificuldades nem chegam, porque Ele já aplacou, porque Ele já desfez. Antes de chegar a nós, tudo já foi desfeito. Nós cremos nesse Deus, mas também nós devemos ter a mesma confiança quando esse mesmo Deus permite que a situação, que o problema, que a dificuldade se prolongue. E vou além, esse mesmo Deus, que é poderoso de nos livrar da situação, às vezes permite que a situação se agrave. E aí? O que a gente vai fazer? A situação piora, a situação se prolonga. O que era para durar 10 dias, dura 100. O que era para durar 1 ano, dura a vida inteira. E a nossa fé vai esmorecer por conta disso? A nossa fé nesse Deus que é poderoso de nos livrar do mal vai mudar? Vamos reclamar? Vamos agir de forma diferente? E é essa mensagem que o livro de Abacuque exatamente nos traz, porque nós vemos nesse livro o problema se aproximando, e o problema chegou e não teve livramento do problema. Não teve. Israel teve que passar pelo problema. O inimigo chegou, o inimigo dominou, o inimigo levou todo mundo preso. O inimigo assolou, destruiu, desfez. Foi uma coisa horrorosa, horrenda, horrível. Deus não livrou daquela situação. Teve que passar por aquela situação. E nós começamos a ver um pouquinho disso exatamente no versículo 1.
capítulo 1, versículo 1. Gil, tem como colocar na NAA, por favor, na atualizada, Almeida atualizada? Ótimo. Tem uma versão, as versões outras, que falam o peso que viu o profeta Abacuque. Já nessa versão, nos fala sentença revelada ao profeta Abacuque. O que esse versículo já nos fala de fato? Já está o quê? Sentenciado. Já está definido. Já está determinado. E não é uma palavra de determinação minha, sua. É uma palavra de determinação de quem? De Deus. Já está sentenciado. Então, a versão já traz sentença que foi revelada a quem? Ao profeta Abacuque. E em muitas situações na nossa vida, nós vivemos isso. Não dá para fugir do problema. Não dá para escapar desse problema. Não dá para fazer um desvio do problema. Em muitas situações, nós precisamos enfrentar o problema. Como que a gente vai enfrentar o problema? Essa é a mensagem principal do livro de Abacuque. E eu espero, em nome de Jesus, que este livro faça muito bem a tua alma, como fez e como faz a minha. É um livro pequeno, 3 capítulos, muito pequenininho, mas com uma mensagem tão maravilhosa, esplêndida, peculiar. Não tem outra palavra para dizer, peculiar. Quem foi que escreveu esse livro? Abacuque. O tema principal desse livro é a confiança nessa sentença de Deus. É a confiança nesse juízo de Deus. É a confiança em Deus quando as situações de dificuldade chegam para a nossa vida e não tem como fugir, não tem como escapar. E nós devemos enfrentar da melhor forma possível, que é escondidos no Senhor, confiando no Senhor, se apegar no Senhor e chegar aí sim, lá do outro lado, cantando o hino da vitória. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Amém? Esse livro, queridos, foi escrito por volta dos anos 605, 606, provavelmente. Na mesma época, claro, um pouquinho antes, né, do episódio babilônico acontecer lá em Jerusalém, Judá, mas contemporâneo daqueles profetas, Jeremias, Daniel, na mesma época, Abacuque estava em Judá, recebeu visão de Deus, profetizou. A sua mensagem é um pouquinho diferente, pois a gente vai caminhando para frente, porque não foi voltada, foi um diálogo, foi uma conversa entre ele, os seus questionamentos com Deus, e Deus respondeu a Abacuque. No começo do livro você vê que ele fica desesperado, meio que indagando ao Senhor: por que não me responde? O que está acontecendo? Tipo assim, me abandonou, não fala nada, estamos nesse, e não responde. Mas Deus responde, e Deus respondeu a Abacuque. Então a gente tem 3 capítulos, 2 na verdade, de uma conversa, e o último de um cântico maravilhoso, que nós também chegaremos lá. Então esse autor, que é Abacuque, como nós vimos aí no primeiro capítulo, no primeiro versículo do primeiro capítulo, ele se mostra como profeta, sentença revelada ao profeta Abacuque. Adianta para o capítulo 3, versículo 1, que também nós veremos a mesma coisa. Capítulo 3, versículo 1, ele se apresenta do mesmo jeito. A oração de quem? Do profeta Abacuque, sob forma de canto. Então ele aqui se mostra, se revela como um profeta, né? Nesses 2 versículos nós podemos visualizar isso. Abacuque,
ele não fornece nenhuma informação de seus antecedentes pessoais, familiares. Não, a gente não tem essas informações. O nome dele significa abraço, nome de Abacuque. E esse homem não é mencionado, o nome Abacuque, em nenhum outro lugar da Bíblia. Não tem nenhum verso que cite outro, de outro lugar, que cite o nome dele, de Abacuque. Porém, o Novo Testamento, ele traz ao menos 3 citações do texto que ele disse, que está no capítulo 2, no versículo 4 de Abacuque. Por favor, coloque. Capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. O final desse verso nos fala: mas o justo viverá pela sua fé. Vocês se lembram de quantas vezes no Novo Testamento isso foi citado pelo apóstolo Paulo? Apesar de não ter citado conforme o profeta Abacuque disse, mas no Novo Testamento é citado ao menos, e nós vamos ver aqui, por 3 vezes, esta frase, ou esse texto, ou mais, muito mais, vou mudar o que eu disse, essa mensagem, a mensagem da confiança em Deus, a mensagem de que o crente, ele vive pela fé, da confiança no Deus que ele tem, que ele serve, independente de qualquer situação que chegue na sua vida, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu esta mensagem aos romanos, que nós tanto conhecemos. Vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que bênção! Não apenas aí, o apóstolo Paulo também escreveu esta mensagem na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. Todos juntos vamos ler? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não apenas aí, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32, também traz a mesma mensagem que está no profeta Abacuque. Todos juntos? 1, 2, 3. Lembrem-se. Não, desculpe, 38, Gil. 38, 10, 38. Ótimo. Muito bem. Todos juntos? Mas viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Eita glória! Muito forte. Muito forte. Muita gente fica muito, é porque é natural, fica feliz na hora da bonança, fica super feliz quando vê o problema chegando e se desviando. Chegou pertinho, mas passou raspando, igual bala perdida. Passou, tirou fininho, mas não pegou. Eita glória! Mas Deus se agrada? É de quando o problema se desvia, é de quando o problema não chega, mas é também de quando o problema vem e nós temos que viver o problema. E aí nós correspondemos ao Evangelho. Nós cremos, acreditamos, depositamos a nossa confiança no Senhor. E no meio da dificuldade, nós glorificamos o nome de Deus e agradecemos a Ele, porque Ele está conosco no meio do problema. Mesmo que o problema não tenha se desviado, mesmo que a dificuldade tenha chegado. E qual de nós não vive isso? Qual de nós não tem um problema sendo enfrentado? Qual de nós está acima dos problemas dessa terra?
Tem uma cidade em São Paulo que eu gosto muito de ir. E o slogan da cidade é... Jesus, esqueci a altura lá de Campos do Jordão. Qual é, pai? A altura de Campos do Jordão, papai sabe. 1.742 metros. Aí tem um slogan assim, 1.742 metros acima das preocupações. Eu queria morar lá, gente. É sério, lá é um slogan da cidade, 1.742 metros acima das preocupações. Qual de nós vive acima das preocupações? Quem entre nós não tem problema nessa vida? Todos nós temos. A grande questão é como nós encaramos a nossa vida. É como nós vivemos o que Deus nos permite viver. Essa é a grande questão, né? Enfim, no capítulo 3, versículo 19, que é o último versículo desse livro, ele fecha o livro com isso, ele faz uma referência ao regente de coro, ao maestro, o cantor mó, o chefe dos músicos, ao ministro de música, do jeito que você quiser chamar. Abacuque, por esse versículo aqui, ele é referendado, ou citado, ou lembrado por alguns, como um levita, que provavelmente pode ser um levita, né, da tribo de Levi, que trabalhava no serviço, na função do sacerdócio, na adoração do povo a Deus. Esse versículo nos diz, vamos todos juntos ler? 1, 2, 3. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar. Agora olha a referência. Ao mestre de canto. Está vendo? Ao mestre de canto. Deixa eu pegar na outra versão. Isso aqui já é uma referência que ele faz do capítulo 3. A quem ele estava destinando? Estava escrevendo a música. Isso aqui é para o chefe dos músicos. É para o maestro. É para o ministro de música, seja o que for. Jeová, na outra versão, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí ele escreve, para o cantor mó, sobre os meus instrumentos de música. Ele ainda especifica os instrumentos quais eram. Isso também leva muitos a crer, a partir para a linha, de que ele era um músico, de que ele era um levita, de que ele exercia funções sacerdotais na adoração do povo a Deus. Isso também nós não podemos descartar, tá bom? Isso é muito importante. Queridos irmãos, diferentemente de outros profetas do Antigo Testamento, hoje é só um panorama do livro. Terça-feira que vem a gente entra no livro, tá bom? Abacuque, ele não data a sua profecia referindo-se especificamente aos reis da época, dá nomes a eles, não faz isso. Mas o fato de que ele, nesse livro, a gente consegue enxergar, ver que ele está bem confuso em uma de suas perguntas. Por que Deus coloca os caldeus ou os babilônios para castigar Israel? Uma das suas perguntas, por que está usando um ímpio para castigar um santo? Por que ele está usando um mundano para castigar o crente? Deus não podia fazer diferente? Então, nessa confusão que ele questiona a Deus, por que estava usando, que Deus iria, usar os caldeus, ou seja, os babilônios, para repreender Israel, que a gente percebe, para executar esse juízo contra Judá, indica que a Babilônia, olha a época em que ele está, a Babilônia já era uma potência mundial. Já era uma potência mundial. Então ele já prevendo isso, e Deus falando com ele, e falou especificamente, que nós vemos dos versos 6 até, do capítulo 1, dos versos 6 até o 11, que a gente vai entrar especificamente
na próxima terça-feira, mas nós vamos ler esse pedacinho, a gente vê que ele está falando diretamente aqui do povo babilônico, que estaria enfrentando os egípcios e que chegaria até Judá. Vamos todos juntos ler? Do 6, capítulo 1, versículos 6 até o 11. 1, 2, 3. Pois eu, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus. Eita! Então aqui, ele estava falando, a gente está contextualizando a época. Está falando de quem? Do povo caldeu, que viria sobre Judá. Ou seja, não tinha acontecido ainda, né? Estava vindo, iria acontecer, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante para nós, porque era uma potência mundial. Tanto que a invasão de Judá aconteceu quando? Entre 608 até 598. Por isso que um pouco antes disso, por volta de 605, 606 antes de Cristo, quando a gente falar dessas datas aqui, a gente sempre está falando antes de Cristo, tá? Quando a gente vê, a gente consegue discernir que foi um pouco antes do episódio da invasão de Judá. E se essa descrição do exército que nós acabamos de ler aqui, 6 a 11 do capítulo 1, se refere à marcha contra os egípcios, os egípcios foi o último elemento, que era um elemento de oposição significativa contra os babilônicos na sua expansão mundial, né, no reino da Babilônia, como muita gente interpreta. Então, a data dessa profecia de Abacuque foi provavelmente entre os anos 606 e 605 antes de Cristo, um pouco antes da invasão da Babilônia, rei Nabucodonosor, no reinado de Jeoaquim, que era o rei de Judá, em Judá. Amém? Muito bem. Propósito. Prometo que eu não vou enfadar os irmãos, já estou acabando, tá bom? Mensagem do livro, terça-feira que vem. Mas eu preciso dar um panorama para a gente estruturar, porque fica falando as coisas que ninguém dá onde que veio. Então agora a gente está sabendo qual é o contexto, quando aconteceu, com quem aconteceu e por que aconteceu, qual é o propósito. Muito diferente, ou diferentemente de Jeremias, que viveu no mesmo período, Abacuque, ele não dirigiu essa mensagem ao povo rebelde, que se apostatou lá de Judá. Jeremias, ele falava com quem? Aos desobedientes. Rasgava o verbo. Abacuque não. Abacuque estava falando, ao invés disso, os seus textos eram dirigidos aos poucos que ainda tinham em Israel, que haviam permanecido fiéis ao Senhor. E ele estava mostrando, revelando o porquê que aquilo estava acontecendo e como eles enfrentariam a situação adversa. Como é que eles deveriam se comportar? Porque
O que o desobediente faz? Esperneia, meu irmão. Dá cajadada em cabrito. O que cabrito faz? Corre atrás, dá a cabeçada, derruba o pastor, se puder mata ele. A ovelha não, a ovelha baixa, apesar de que tem uns carneiros que misericórdia, né? Vocês já viram uns vídeos enrolando, né, do carneiro surrando o pastor, né? Acontece, mano. De vez em quando eu acho uns carneiros brabos, não fica perto daquele negócio não. Mas ovelha não, ovelha é ovelha. Ovelha, meu irmão, abaixa a cabeça. A ovelha. Então Abacuque, ele transmitiu essa mensagem para os poucos que ainda haviam em Israel, tementes, obedientes, fiéis, porque não tinha, foi essa a resposta que ele obteve de Deus. Gente, não vai ter como fugir dessa situação. Nós vamos ter que encarar, a gente vai passar pelo problema. A questão é como a gente vai se comportar no meio desse problema. E é claro que os argumentos, os questionamentos eram infinitos, mas independente de todos os questionamentos, a sentença estava decretada. Deveria-se receber e passar por tudo aquilo ali, que é o final que a gente vai chegar do livro, glorificando ao Senhor. E aí muita gente pega essa mensagem, banaliza essa mensagem, transforma essa mensagem numa outra coisa que não tem nada a ver, é música, é pregação, e que, meu irmão, essa mensagem aqui, a esperança é Deus. O final é problema, mas Deus nos acode no meio do problema. Abacuque, você não acha. Claro que em tudo a gente vê o livramento de Deus, é fato, né? O livramento de Deus no meio do problema, passando pelo problema. É por isso que eu falei que a mensagem de Abacuque é muito peculiar. É muito peculiar. Nos ensina, a Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia não esconde nada da gente. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é poderoso para nos livrar, a Bíblia também fala, não tem jeito não, você vai passar por isso aí, mas fica firme que Deus vai te sustentar e te proteger. Mas não tem para onde correr não, vai ter que encarar o negócio, vai ter que passar pelo problema. E é essa mensagem que o profeta Abacuque nos traz e nos mostra, né? Uma visão rápida e panorâmica, os capítulos 1 e 2 do livro de Abacuque, que é o que a gente vai entrar na terça-feira que vem, nos traz um diálogo desse profeta com Deus, em que Abacuque, o profeta, ele expressa algumas perguntas bem difíceis para o Senhor, as quais, sobre os planos de Deus, as quais Deus responde, né? Com algumas respostas, o quê? Reveladoras. Traz a revelação para ele. E ele transmite isso para frente. Já no capítulo 3, Abacuque, ele compõe um hino. Ele compõe um cântico profético de louvor e adoração a Deus em resposta às revelações do Senhor para a vida dele e para Israel, né? Cheia de amor pelos que agem com justiça, né? E destruição para os que agem com injustiça ou de modo injusto, tá? As características peculiares e especiais desse livro, né, que a gente vai ver um pouquinho, que são, já falei aqui um pouco, ao invés de profetizar a pessoas espiritualmente rebeldes e sem fé, o livro ele registra fragmentos da sua conversa pessoal com Deus, das revelações de Deus para ele, que o Senhor revelou nas suas perguntas, né? O profeta também demonstra, isso aqui é muito importante, 3 ações, 3 qualidades de caráter que são particularmente vitais, importantes. Primeiro, fé em Deus. Nós não podemos esmorecer.
nunca, em momento nenhum, jamais, retroceder, nunca, meu irmão. Independente da situação que chegou para a tua vida, não importa, está difícil, está fácil, está complicado, está impossível, volta atrás não. Se você voltar atrás, você está dando razão para o diabo operar na sua vida e ele vai fazer uma arruaça. O que está ruim, que você está amargando, não multiplica por 10 não, multiplica por 1000, por 1 milhão, um cálculo N, porque não vai ter comparação. Então, fica firme, firme com o Senhor, fé inabalável em Deus, o Deus da tua salvação, que no final Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar a vitória, mas você não pode retroceder, porque se você voltar atrás, você chegou até aqui, você tomou uma decisão na sua vida, você se entregou a Jesus, Jesus está transformando, está a cada dia trabalhando na sua vida, Jesus está a cada dia mudando, moldando, te ensinando, te exortando, tendo um cuidado, tendo um zelo todo especial com você, e aí você abre mão. Cadê a vitória? Foi embora. Você abriu mão, você desistiu. Isso é retroceder, isso é deixar sua fé ser abalada. Então, a fé, ela tem que ser inabalável. Não podemos, independente da situação, nós não podemos retroceder. Outro importante ponto deste livro que nos traz o interesse pela renovação. Ah, como isso é importante. Passamos por dificuldades, aprendemos com as dificuldades e renovamos a nossa vida em Jesus Cristo com as dificuldades. A nossa força aumenta, o nosso preparo aumenta, o nosso vigor aumenta. Gente, não tem aprendizado se você não passar por experiências. Não tem crescimento se você não passar por ensinamento. Não tem prosperidade, e eu falo aqui, não é, como sempre, não tem nada a ver com prosperidade de dinheiro, mas é em tudo na nossa vida. Não tem prosperidade sem dedicação, sem entrega, sem perseverança, sem insistência, sem busca. Nada cai do céu. É igual eu falei aqui na questão dos dízimos, das ofertas, do carnê, de tudo. Não vai cair do céu. Nós não vamos chegar aqui de manhã e está tudo feito. Não vai. Nós temos que pegar tijolo por tijolo, comprar areia, saco de cimento por saco de cimento, trazer para cá, trabalhar e fazer. No final, vai estar construído, pronto, a prosperidade instaurada em nosso meio. Mas não foi um processo? Foi. Então isso é encarar, isso é levar para frente, isso é insistir e ter interesse para que cada dia a nossa fé seja renovada no Senhor. É renovação do nosso entendimento, renovação do nosso vigor, renovação das nossas forças, renovação de tudo na nossa vida em Jesus Cristo, mediante aqui a nossa fé no Senhor, a nossa fé que é inabalável, inabalável. E aqui eu encerro. Não tem, queridos, não tem um profeta que você possa procurar que fale tão eloquentemente no quesito fé quanto Abacuque. É um livro maravilhoso, é um livro muito especial, pequenininho, mas de uma importância fundamental, importantíssima na nossa vida. E terça-feira que vem, em nome de Jesus, que eu não quero não me estender, porque senão vou passar do horário,
Mas na terça-feira que vem a gente entra propriamente dito nos capítulos, aonde nós temos os questionamentos, as respostas e o hino de louvor ao Senhor no final deste livro. E sei que Deus falará muito com cada um de nós para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. A igreja concorda? Diga amém. Então nos coloquemos de pé, em nome de Jesus.